Como sempre, começando a live, dando aquela arrumada no cabelo. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados aí para falar sobre persuasão? Vou até colocar nosso comentário aqui. A live de hoje é sobre persuasão. Boa noite para todos que estão chegando. Tô vendo que a galera já está chegando em peso aí. Um oi para Claudinha, Espaço do Saber, Minha Breve História, mandando aí então o meu oi para todos que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre persuasão, tá certo? A arte de convencer as pessoas. Vamos ter um papo muito bacana aí com o Thiago Luiz, que é especialista em microexpressões faciais e linguagem corporal. Vi aí que o Gaveta entrou aí também, um abraço aí pro Gaveta. A galera tá em peso hoje, pessoal, um dia muito bacana. Letícia, minha digníssima esposa. Vamos falar sobre persuasão hoje, galera. Tá sem áudio? Será que isso aí é trollagem ou tá sem som mesmo? Vamos ver se tá sem som mesmo, porque o microfone, em teoria, não está tapado. Bom, galera, deixa eu liberar nosso convidado aqui e começar esse bate-papo, tá certo? Lembrando que a live fica salva e também vocês podem mandar perguntas que serão respondidas aqui. Tiagão, fala aí, meu querido, como é que tá? Beleza? Beleza, Vitor? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem, cara. Valeu pelo Show de convite. bola. Cara, brigadão por estar participando aqui. Uma honra ter você com a gente, Tiagão. Brigadão mesmo, cara. Valeu mesmo. Só ele tá aqui. Cara, para começar, aquela pergunta que eu faço em toda a live, com todo convidado, é a sua visão, sua experiência. Fique tranquilo, responda do jeito que você quiser. Na sua visão, Tiagão, o que é uma má comunicação? Cara, eu acho que assim, é uma pergunta bem complexa. Trazendo para o tópico de hoje, a má comunicação ela começa lá de trás, quando você já não tem o preparo ou propriedade daquilo que você vai entregar para a pessoa. Então, muitas vezes, assim, você pode até ter uma entrega muito boa, uma linguagem não verbal apropriada para aquilo, mas se o fato que você fala para o seu público e não conversa com ele, que você não entende o contexto com quem você está falando, cara, você pode ter a melhor dicção do mundo, a melhor retórica do mundo, a informação não vai ser absorvida. Muito pior ainda se a pessoa tiver justamente com termos de manipulação, né, trazendo coisas que não está na propriedade dela para expor para a pessoa. E, em contraste disso, uma boa comunicação, eu acho que é aquela que começa com esse preparo, mas você justamente entendendo o contexto da pessoa, independente da forma que você vai entregar. Eu já vi muitos oradores por aí que têm uma linguagem não verbal assim exemplar, mas se ele não tem propriedade daquilo que ele está falando, não adianta nada. Então, assim, eu acho que está lado a lado, tanto a preparação quanto a entrega. Mas se eu for escolher um dos lados, Vitor, eu vou escolher mais a preparação. A entrega é relevante, mas não tão importante quanto a propriedade do que você vai falar. Perfeito, cara. É até bacana, Tiagão, você comentar isso, porque assim, dos convidados que a gente entrevistou, os convidados que eu conheço, assim, eu conheço todos pessoalmente, mas aqueles que eu vejo que tem uma comunicação completa, que junta justamente o que você falou. O preparo para entregar a mensagem, ou seja, o conhecimento daquilo que está falando, mais a capacidade de entrega, uma boa performance não verbal. Eles falam a mesma coisa que você. Levar em conta o outro, quem vai ouvir a mensagem, né? Roslen, professor, o maior educador da América Latina, professor de português e tal. E eu falei, cara, trazendo assim para o seu universo da gramática, como que é esse negócio? O que é uma boa comunicação? Ele falou, cara, então, especificamente sobre a língua portuguesa, tem região no Brasil que o cara, se eu falar de um jeito, o cara não vai me entender. Tem maneirismos verbais, tem gírias de uma região que se eu usar em outra, não vai fazer sentido algum. Então, eu achei muito bacana essa visão que ele trouxe, especificamente da língua portuguesa, em levar o outro em consideração, mesmo estando no mesmo país, né? Boa, boa. Eu conversei com um amigo meu, ele tem a mesma opinião também, o criminalistas. É a mesma coisa que ele acha, cara. Então, muitas vezes você vai falar difícil com uma pessoa, se você não moldar o teu discurso para aquele ambiente e, como eu te falei, não falar para a pessoa, conversar com o teu público, não adianta nada essa mensagem. Perfeito. Tiagão, vamos lá então, cara. Bate-papo interessantíssimo de hoje. Acho que todo mundo aí veio com com esse mesmo interesse. Todo mundo que começa a estudar linguagem corporal, eu tive um passado meio complicado. Comecei a estudar linguagem corporal para me dar bem com mulheres. Já falei isso em podcast, já admiti aí. Lia blog de Puar, essa vergonha ali aí.
Ó, tinha 16 anos de idade, então é passível aí o erro. Isso, claro. Mas o pessoal que quer persuadir, quer gerar convencimento. Para a gente começar esse debate aqui, esse bate-papo, o que é persuasão, cara? É uma habilidade? É um dom? É algo que pode ser estudado? Você nasce com persuasão ou não? Como que funciona? Ótima pergunta, cara. Na verdade, não é um dom. Isso aí não vem de fábrica. A persuasão, ela deve e precisa ser aplicada assim, em todos os contextos, independente do quem você está interagindo. Eu falo sempre em negociação, mas a gente está negociando, vendendo o teu produto a todo momento, vendendo a tua imagem, a tua ideia, a tua pessoa. Então, assim, a persuasão em si é o fato de você mover a pessoa na direção que você propõe. E aí uma pergunta também muito relevante que é assim, qual que é a diferença entre manipulação e persuasão? Cara, basicamente não tem diferença. O que modifica é o contexto e a intenção do agente persuasivo. A manipulação são as mesmas técnicas ou ferramentas que você usa, mas a manipulação ela visa algo muito mais egoísta. Já a persuasão, como é chamada persuasão ética, ela visa também geralmente esse ganha-ganha. Então, é uma coisa que você aplica de uma forma harmoniosa, sem incluir nenhum tipo de argumento que não tenha naquele momento do discurso. Então, essa é a pequena diferença entre manipulação e persuasão. Ambas utilizam os mesmos princípios, mas o resultado disso, o ganha-ganha ou ganha-perde, é que codifica essa. Todas derivam da influência, tudo que você faz para influenciar o outro. Perfeito. E é até interessante falar, né, Tiago, que o pessoal às vezes enxerga vilões nessas histórias, né? O cara, se o que o cara fala é bom, se o material do cara é bom, ele não precisa ser persuasivo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Pelo contrário, muitas pessoas que têm boas propostas, têm bons produtos, muitas vezes acabam não conseguindo sobressair porque não tem tanta persuasão. E aí, vamos dizer assim, os produtos ruins se sobressaem porque o cara fala muito bem, né? A gente já viu aí vários exemplos na mídia de várias situações, não vou falar só de língua corporal, mas vários exemplos onde a pessoa se sobressai porque tem um bom gogó, convence muito bem, mas você vai ver o produto é um saco de oxigênio, né? Não tem nada dentro. Boa, boa. Cara, como que você enxerga essa relação do pessoal colocar um vilaneio assim na persuasão? Você pode utilizar de ferramentas persuasivas normalmente. Você acabou de falar, a gente está negociando no dia a dia, cara. De repente você quer sentar num lugar no banco do metrô, ali você vai precisar usar persuasão, ou você vai negociar numa entrevista de emprego, algum contexto. Você acha que existe essa relação, cara, entre você usar persuasão para o bem ou se você usar persuasão, automaticamente você é um manipulador maligno? Jamais, jamais. Ótima pergunta. Muitas vezes a gente acha assim, você está numa interação, numa negociação, você chega em casa e você fala assim, cara, eu percebi que tal pessoa fez algo e eu fui persuadido. Mas isso é uma coisa boa, como eu te falei. Muitas vezes você chega numa loja, por exemplo, você vai comprar um produto ou comprar a ideia de uma pessoa e muitas vezes você não sabe exatamente o que você quer. Se essa pessoa ela não tem argumentos persuasivos, ela vai deixar aquela oportunidade passar batido, entendeu? Como você falou, se eu tivesse que sentar no metrô e eu utilizar princípios da persuasão de uma maneira errada, tipo assim, eu quero pegar aquele lugar justamente apenas pela minha comodidade, não porque eu estou realmente cansado ou machucado, eu tenho direito a esse lugar. Como você falou, as técnicas elas são as mesmas. Todos os princípios, que a gente sempre tem que citar Cialdini, que é a mesma coisa de falar de emoção sem citar Paul Ekman. Todos os princípios, eles têm esse lado ambíguo. Ele serve tanto para uma coisa quanto para outra. A partir do momento que a pessoa usa um princípio da persuasão do modo errado, por exemplo, vamos supor que eu consigo consertar mouse, eu sou um técnico de mouse. Vitor, traz o seu mouse aqui que eu sou expert no assunto, eu sou o melhor que tem na área, pode trazer que eu vou fazer um bom serviço. Você vai lá e traz. Essa persuasão via autoridade, ela convence as pessoas. O nosso cérebro, se der oportunidade a gente fala, ele trabalha demais e ele é preguiçoso ao mesmo tempo. Então ele toma alguns atalhos. Cara, se esse cara é um expert, para que eu vou ficar pensando e procurando outros aí? Eu vou nele? O que acontece? A partir do momento que você utiliza a manipulação, você vai ter aquele ganho uma, duas vezes. Esse ecossistema que a gente vive, uma hora ou outra com a máscara vai cair. E aí você não consegue mais. Cara, quando você é rotulado de uma pessoa desonesta, uma pessoa antiética, você perde o teu principal ativo na comunicação, que é o teu fator de credibilidade e confiabilidade. Ali acabou a tua comunicação. Então dá para se usar também, é a mesma coisa que a gente fala. Igual a linguagem não verbal. Cara, tem tanta coisa que você pode utilizar para persuadir não verbalmente uma pessoa, mas se você tiver uma má intenção naquele contexto, que você falou, pô, para pegar a mulher, quem não estudou para isso, né? Pular da vida, etc.
Cara, se você tiver uma intenção que é só um ganho e prejudicar outra pessoa, você é uma pessoa antiética. Então, todas as ferramentas da influência ética, eu falo influência, influência e persuasão. Todas as ferramentas da influência ética, elas precisam ser usadas com responsabilidade, para o bem. Você consegue naturalmente fazer o mal com elas, mas isso não é indicado. Você vai ter o ganho uma ou duas vezes, no máximo. Perfeito. Ô, Thiago, cara, você foi falando, me lembrou de algo muito, muito complicado, assim. Recomendo um exercício para quem está assistindo a live. Coloquem depois no YouTube. O nome é Terraplanistas Visitam Planetário do Ibirapuera. Acho que é esse o vídeo. Eu quero ver. Cara, assiste. Assim, para a linguagem corporal, você vai tirar ali umas lições sobre a necessidade da persuasão absurda, que é assim. Então, 3 terraplanistas, eles são convidados lá por quem está fazendo a matéria. Está dando algum eco aqui na live. Mas, enfim, eles são chamados para ir para o planetário no Ibirapuera e tem um professor de física que vai explicar por que a Terra é plana. Até então, ok. Chegam esses 3 terraplanistas. Cara, você tem que ver a comunicação não verbal desses caras. É muito boa, tipo assim, o áudio tá ruim, mas é o meu áudio que tá ruim? O que tá? Tá dando retorno. Tá dando Vê se melhorou agora, pessoal. Coloquei meu fone aqui. Tá dando eco ainda, pessoal? Tá dando para ouvir tranquilo? Beleza, é que eles estão no delay. Até eles ok. Eles estão uns 30 segundos para trás. Eita. Vê se tá ok. Tá sem som, mas acho que, como eu falei, deve estar para trás. Galera. Sim, o pessoal falando que melhorou. Sim, melhorou. Okay. Beleza, então show. O pessoal tá chegando do delay, eu já vou continuar a história. Vou recapitular então. Recap breve. O vídeo é 3 terraplanistas visitam o planetário de Ibirapuera. 3 terraplanistas, então, vão até o planetário. Um professor de física, lá no planetário de Ibirapuera, se dispõe a explicar para eles por que a Terra não é plana, né? Ela é redonda, isso é um fato, ela é esférica. Ela é esférica, enfim. Quando esses 3 terraplanistas chegam e a matéria começa a mostrar tal, coloca então os 3 do lado desse professor e realiza-se um debate. Você fala assim, pô, um professor de física, ele tem plenas condições mentais, plenas faculdades mentais, ele tem ali a aptidão para colocar esses caras no bolso, para explicar por que a Terra é esférica. Cara, ali você tem vários fatores, como eu falei, o vídeo ele é muito bacana para estudo. O cara, acho que primeiro ele se sente acuado por estar sendo gravado, deve ser um cara muito tímido. Ele se sente acuado por estar em menor número, então são 3 contra 1. E a linguagem não verbal, assim, a performance dos terraplanistas ela é muito boa. Então os caras usam a power pose, falam em um volume vocal alto, com um fluxo verbal ali, sem acelerar, nem colocar muita pausa. E quando corta para o professor de física, é assim. Bom, a Terra, ela é... a gente pode ver, né, os astros. E, cara, então assim, parece que o cara tá errado. Você assistindo assim, se você ignora tudo que está sendo falado, você fala assim, mano, esse cara tá totalmente errado. Os caras da Terra plana realmente estão falando alguma coisa que eles sabem mesmo. Os caras estão muito confiantes. Então, assim, ali foi um dos vídeos que eu lembro que virou minha chave do tipo, cara, olha o perigo que é você não saber comunicar suas ideias. Né? Exatamente, cara, exatamente. Então, para quem tá aqui com a gente, o vídeo é linguagem corporal, não, 3 terraplanistas vão ao planetário do Ibirapuera. Vejam esse vídeo, cara, vocês vão ver como a linguagem corporal tudo, na verdade, né, a paraverbal também, desse doutor em física, ela é pavorosa para aquele contexto, né? Deixa eu pegar um gancho nessa história aí, Vitor. Só para contextualizar nessa história. Cara, você está assistindo um negócio, você é leigo, você vai ver 3 terraplanistas e um professor de física. Então você imagina assim, o nosso cérebro é o cérebro mais complexo de todos os seres. Você vai chegar, perfeito. Sabe? Vai vendo. Ok, nosso cérebro mas ele é a coisa mais complexa de todas. Não existe nenhum computador, né, que o homem tenha criado que computa tudo isso. Você está a todo momento recebendo. Gente, por segundo você recebe 400 bilhões de bits de informação. É muita informação para você processar. E o problema é que, assim, desses 400 bilhões de bits por segundo, você só tem o controle consciente na sua tomada de decisão, na sua percepção, de 2.000, ok? E aí tem aquele efeito, uma das coisas dentro da persuasão, que é justamente o primacy effect, o efeito de primazia. O que acontece? Você bate o olho nesse contraste, você vê uma pessoa com uma retórica boa, mas uma apresentação péssima, e você vê 3 caras massacrando ele, automaticamente
mesmo que você, a nível consciente, depois você assista e fala, não, eu escutei com calma, esses caras estão errados. Aquela imagem que você teve, aquela tua percepção, ela vai ficar de uma forma quase que permanente no teu cérebro e faz com que você perceba aquelas pessoas como mais credíveis. Olha o perigo que é isso, cara. Olha o perigo que é isso. Por isso que a gente estava falando da comunicação, tem os dois fatores, o preparo e a entrega. Se um tiver muito incongruente, discrepante do outro, cara, acontece isso que você falou. Já não vejo a hora de assistir o vídeo, Vitor. Cara, um vídeo muito, muito bom. Até o que eu fico, assim, bem pensativo, né? A reflexão que eu fiz quando eu assisti esse vídeo foi assim, cara, tudo bem. O título do vídeo aqui já mata a questão. São 3 terraplanistas indo falar com um professor de física. Acabou, né? Acho que acabou por aí. Mas, imagina se, ao invés de 3 terraplanistas, a gente tem 3 políticos de um viés ideológico, conversando com outro político de um viés ideológico, e a apresentação, a forma de se apresentar é a mesma, mas aquele político que está sozinho, a ideia dele seria mais benéfica para a sociedade. Você entende, meu ponto, cara? Claro. Tipo assim, cara, você lembra daquele debate do Nixon? Perfeito. Perfeito exemplo. Né? Tipo, o perigo que é um cara com ideias ruins saber se comunicar bem e um cara com ideias boas não saber se comunicar. Acho que isso mata aquela ideia que o pessoal tem de falar que ser persuasivo é ser vilão. Não existe isso. Não existe, cara, não existe. Não, você tem justamente fatores que você coloca dentro dos 6 pilares principais da persuasão na tua mensagem, que mesmo que você estiver num negócio desse acuado, seja no viés biológico, ou seja num debate sobre se a Terra é plana ou não, você consegue colocar fatores que, a nível consciente e inconsciente da pessoa, ela vai te perceber como mais credível. Ela vai fazer com que a sua mensagem, desde o foco, que você começa a voltar a pessoa para aquela ideia, até dentro da tua mensagem você colocar fatores. Um agente persuasivo, né, em teoria, o agente perfeito, não é aquele que consegue colocar todos os fatores na entrega do teu produto, na minha fala. Essas pessoas, elas começam antes mesmo de colocar aquela ideia em questão. Isso é chamado de pré-suasão, que ela vem antes da persuasão. Então, assim, eu vou falar de uma experiência muito rápida, cara. Só para você ter uma ideia. Pegaram no supermercado, queriam oferecer um refrigerante, né, e pediram para as pessoas, você gostaria de provar um novo refrigerante? Preencha essa ficha e avalie o refrigerante. Beleza. Teve uma aceitação de mais ou menos 30%. Ela é boa. Né? A pessoa está lá andando no mercado, você quer provar um refrigerante? Beleza. O que acontece? Um outro grupo de controle, ele colocou uma pergunta que não tinha nada a ver com o tópico, nada a ver com o refrigerante. O que ele falou assim? Com licença, senhor, você se considera uma pessoa aventureira? A pessoa, claro que sim, cara. Sou aventureiro, gosto de conhecer novas coisas. Bom, Thiago, diga-se passagens. Não é? E aí, depois dessa pergunta, que a pessoa já voltou a atenção e o mindset de termos aventureira para aquilo, aí ele fala, você gostaria de provar um novo refrigerante? Mais de 70% das pessoas nesses estudos aceitaram. Cara, então assim, tem muita coisa que você faz que não diretamente está ligado ao seu discurso persuasivo, onde você coloca fatores, mas o mais importante, que todas as teorias de persuasão e influência, elas apontam, que o mais importante é que você coloca antes de entregar a tua mensagem. Aquilo é o mais importante. Você consegue ter um discurso mais pobre, mas a pessoa já vai estar voltada para a aceitação da tua ideia. Perfeito. Tiagão, nos bastidores você tinha me comentado algo sobre uma ideia, enfim, um conceito de 5 pontos, 5 pilares, enfim, 5 conceitos para falar sobre a persuasão. Como que era? Bacana. Só para vocês entenderem é o seguinte, eu sempre falo nos cursos de influência, que é justamente a parte teórica, tudo que você consegue colocar na tua mensagem, mas o filé mignon mesmo do curso é justamente trazer para o ambiente da pessoa. Não adianta nada a pessoa adquirir uma nova teoria e não aplicar. Então, assim, eu divido em muitos tópicos diferentes, desde como dizer ou não sem desagradar, pedir desculpas da forma adequada, como receber o melhor feedback. E aí o que eu trouxe para vocês hoje aqui, espero que agrade a todos, é justamente algo que você se depara durante todo o dia. Você pede alguma coisa para alguém e essa pessoa fala que vai fazer, mas acaba não fazendo. Tá? Uhum. Começando assim com a parte muito mais rápida e simples, né? Só para você ter uma ideia do poder dessas ferramentas persuasivas, a troca de uma palavra. Então, Vitor, você quer um feedback de alguém. Você fez algum produto, alguma ideia, algum vídeo, você quer o feedback de alguém. A tendência é que nós faremos como? Pessoal, me dá uma opinião. O que vocês acham desse produto aqui que eu estou oferecendo, desse vídeo que eu fiz? Me dá uma opinião. Ah, gostei. Gostou mesmo? Tem certeza? Gostou mesmo? Então, geralmente, as pessoas, elas pedem o chamado de opinião. A partir do momento que você sabe o poder
que as palavras têm justamente nessa tomada de decisão das pessoas, se você conseguir trocar a palavra opinião pela palavra conselho, automaticamente aquilo vai ser absorvido de outra forma. A pessoa que está sendo solicitada um conselho, ela não se vê numa posição de fazer uma crítica. Ela se vê assim como uma parceira nesse mesmo projeto e a gente vai fazer isso ficar da melhor forma junto. Só a troca dessa palavra, utilize isso, pessoal. Vocês vão ver o tanto que vocês vão ter de melhora no teu feedback que você vai receber. Né? As pesquisas apontam que você recebe informações de melhores qualidades e as melhores sugestões para você melhorar o teu produto, só na troca de uma palavra. Então, geralmente, assim, eu dividi aqui em 5 tópicos para a gente falar rapidinho como fazer com que as pessoas tomem ações imediatas, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se você não tiver problema, eu vou destrinchando aí, Vitor. Qualquer coisa você me interrompe aqui. Manda abraço, Thiago. Eu estou aqui aprendendo aqui com a galera. Boa, boa. Primeira coisa que você tem que fazer, fugindo do senso comum, é limitar as opções. Você acha que quando você vai entregar algo para o seu consumidor, etc., você tem que ter todas as opções. Vou colocar um exemplo de venda, depois vocês fazem analogia com o contexto de vocês. Então, eu tenho um produto na minha loja, eu tenho 30 variações de cores, de modelo, de produto, de tamanho, etc. O que acontece? A partir do momento que você coloca muitas opções para as pessoas, a tendência é que as pessoas elas congelem e não tomam ação da forma imediata. Por quê? Todas as vezes que a pessoa toma uma ação, tendo mais opções, elas sempre vão estar na mente assim, putz, eu devia ter escolhido outro. Eu não devia ter feito isso. A pessoa ela nunca vai ficar completamente satisfeita. Geralmente eu cito vários estudos, mas só para você ter uma ideia, numa sorveteria, pegaram uma sorveteria real e uma sorveteria provisória. A sorveteria real tinha os sabores normais, chocolate, coco, morango, etc. Nessa sorveteria Bock que montaram para esse estudo, colocaram 90 tipos de sorvete. Então, chocolate alpino do Himalaia, das duras, não sei o quê, morango, strawberry, enfim. O que acontece? As pessoas que consumiram esse monte de sorvete, elas ficaram muito menos satisfeitas, porque justamente depois elas vão embora e elas pensando assim, eu quero o que eu não posso ter. Então, a partir do momento que você coloca muitas opções nas pessoas, as pessoas elas tendem a congelar. Outra coisa, uma pesquisa rápida. Condicionador Head & Shoulders. Fizeram uma pesquisa, eles tinham 26 tipos de condicionadores. A partir do momento que diminuíram pela metade, aumentou as vendas imediatamente em 10%. Porque é muita opção, você pega e congela. Então, fujam desse senso comum de abrir várias opções para a pessoa. Você tem que limitar. Até um ponto que é bacana, né? Eu estou lendo aquele livro The Righteous Mind, que fala acho que a tradução seria a mente moralista, que fala da disputa de narrativa moral. Ele fala sobre como a gente tem disputas de narrativas morais na política hoje, como que isso é usado para gerar persuasão, manipulação, enfim. E ele fala muito sobre isso, né, cara? Como que o rótulo, ele funciona muito bem numa disputa de discurso político, né? Porque imagina assim, vamos pensar que eu gosto de um político, né? Político X. Se eu gosto daquele político e tem outras opções de políticos contra, né? Contrários. Contrários, assim, outras opções de políticos, né? Quando o meu político de estimação ele vai lá e fala assim, olha, ou você está comigo, ou se você não está comigo, você é outro minion, ou outro lista, né? Tipo, ele vai lá, eu já coloquei apenas 2 opções, né? Então, você, Thiago, ou você é, sei lá, Vitor Minion, do bem ou do mal. Ou é um ou outro. Qualquer um que não esteja, não vote no Vitor, automaticamente é do mal. Então, isso para a cabeça do eleitor facilita muito para você dividir o jogo político. Ou vai ser a gente, ou... mas o fulano tem uma ideia boa. Ele tá comigo? Não, então ele é do mal, ele é alguma coisa com sufixo ista, alguma coisa com sufixo inion, enfim. Ótimo, já vai pro meu repertório esse livro. Eu vou só fazer um adendo aqui, pegando esse teu gancho, é o seguinte, a partir do momento que você consegue, não nesse contexto político que você colocou, mas uma coisa que você está casualmente negociando, se você conseguir colocar uma terceira opção, qualquer tipo de opção, mas que a pessoa negue, então você já vai colocar algo que a pessoa vai negar. A partir do momento que você coloca alguma coisa que a pessoa se sente na autonomia de negar, ela vai se sentir no controle e ela não se sente acuada. Então, eu ia sugerir também numa ideia dessa daí, colocar uma terceira opção, mas que essa terceira opção a pessoa possa voluntariamente negar. Isso você vai deixar a pessoa no senso de controle. Você não vai acuar ela. Comentário do Dionísio, Criminalistas ADV. Comentário do Dionísio. Valeu, viu, cara? Obrigadão aí pela presença. Ele é demais, conheço. Eu acho que não é como convencer alguém em 60 minutos. Puta, não vou lembrar. Cara, não vou lembrar o livro mesmo, tá? Eu pego depois e coloco a referência aqui pra galera.
Mas ele fala, uma das estratégias paraverbais que ele coloca é dar 3 opções e, se eu não me engano, tá, posso estar errando a cronologia, ou a primeira ou a última. Eu acho que ele diz o seguinte: 3 opções, a terceira é a que você quer. Então você vai destrinchando para que só sobe aquela. Tipo, Tiagão, cara, eu tô aqui com o meu curso de linguagem corporal, a gente fala sobre persuasão, fala sobre análise no contexto cotidiano, entrevista de emprego, sedução. Então, cara, vou te dar assim, ó, cara, assim, eu não quero que você se inscreva porque eu tô mandando, tá? É importante falar isso. É você que vai escolher. Então, a primeira opção que você tem é continuar navegando na internet, pegando conteúdo pela metade. Sua escolha. A segunda é fazer igual eu e aprender na íntegra. Gastar grana pra caramba nos cursos, nos livros, e só assim o curso mais básico do Ekman tá saindo $300. E a terceira opção é você se inscrever no meu curso por R$329,90. Mas assim, cara, é com você. Tipo, você colocou 2 opções ali, que elas são... A segunda, claro que é boa, né? Mas no contexto que eu tô apresentando, só sobrou a terceira, né? Assim, um mito de que tem 3 opções. Você passa o controle pro outro. Né? O cara fala assim, não, o poder tá na minha mão, eu que tô escolhendo. Mas não, ao invés de você falar compra o curso, você tá jogando o controle pro cara, né? Ok. Eu conheço isso com outro nome, foi o Steve Goldstein que escreveu, e ele chama de Burning Bridges. Chama queimando pontes, ou queimar barcos, como a gente usa aqui. É o seguinte, você coloca várias opções para a pessoa, mas as opções, se ela escolher, ela vai ter ou trabalho de energia, tempo, dinheiro, dor de cabeça, etc. e tal. Então você coloca as opções, mas queimando as pontes, queimando os barcos, lá, essa expressão vem do Inca lá. E a pessoa não vai ter outra escolha a não ser ir com você. Isso é fato, cara. Perfeito. A segunda coisa, Vitor, rapidinho. A segunda coisa, se não tiver uma deadline, se você não tiver um prazo colocado, as pessoas não vão agir. Toda tarefa tem que ser, ou urgência, como alguns chamam. Como a gente fala, na nossa área, tem os bons e os ruins. Cara, na nossa área a gente escuta sobre PNL e direção do olhar. Isso aqui dói lá dentro. Na persuasão, você escuta um termo que é muito popular, que também machuca um pouco, gatilho mental. É uma das coisas que você não pode utilizar esse termo, gatilho mental. Gatilho mental, vou disparar sua mente agora. Pode ficar tranquilo. Qualquer dia a gente faz uma live só desbancando isso. Mas enfim, se você não tiver um tempo limite para as pessoas, a tendência é que elas não ajam. Porque o mundo ele gira em torno de prazo. Você tem prazo para tudo. E a partir do momento que a pessoa não tem um prazo, naturalmente ela vai escolher estar no melhor humor, um preço melhor, mais informação. Então a pessoa vai começar a protelar. Tudo tem que ter um prazo. Se não tiver um prazo, não tem jeito. E uma das coisas que você nunca pode deixar de fora no teu argumento persuasivo, existem mais de 40 técnicas ou ferramentas persuasivas. Sempre me pergunto, cara, é muita coisa, o que eu tenho que fazer? Eu falo, cara, essa resposta eu tenho na ponta da língua. Se toda vez que você tiver que escolher alguma coisa para deixar no teu discurso, utilize um chamado de loss aversion, que traduzindo é aversão à perda. O ser humano dói muito mais para o ser humano perder algo do que ganhar algo de 4 vezes o mesmo valor. Então, é a mesma coisa que você colocar assim, Vitor, compra o meu produto agora que você vai ganhar R$10 de desconto. Beleza. Vitor, compra o meu produto agora que você vai deixar de perder R$10 no meu produto. Cara, o produto e o preço e o seu lucro é o mesmo. A forma que você enquadra, que você frame a tua oferta muda tudo. E quando você consegue colocar a tua oferta com um tom de perda, não de ganho, ela é muito mais persuasiva. Então você precisa colocar um tempo limite para as coisas. Não tem jeito. Deixa eu falar só uma experiência muito rápida. Tem o Cialdini e outros pesquisadores fizeram no infoproduto. O que é isso? Infomercial. Os produtos são vendidos na televisão, ok? E aí, essa mulher, ela entrou para o Guinness Book com a venda desse produto. Ela chama Colleen Zotz. O que ela fazia? Ela oferecia o produto, né? Olha, meu produto está aqui. Se depois vocês procuram, pessoal, um negócio de fazer musculação, quem em casa, etc. E, ela oferece todo o produto e ela deixa sempre um call to action, uma chamada para ação, que é assim, olha, meu produto é esse, o preço é tal. Liguem que os nossos operadores estão à sua espera. Liguem que os nossos operadores estão à sua espera. Aí você vai pensar, bacana, vou ligar. Ela mudou uma frase nesse mesmo produto, imediatamente as vendas subiram mais de 40%. Procurem, isso é estudado em Harvard, Vitor, é impressionante. Ela mudou uma frase. A frase era assim, pessoal, as operadoras estão esperando, liguem que elas vão estar à disposição. As operadoras. As operadoras. Não, ela mudou a frase para. Pessoal, meu produto é tal, tal, tal. Caso você ligue e as operadoras estiverem ocupadas, por favor, ligue de novo. Cara, você pensa assim,
Porra, você está colocando um negócio no teu produto que é uma dificuldade para o cliente. Você vai falar, cliente, compra o meu produto e você vai ter dificuldade porque o telefone vai estar ocupado. Mas o que a pessoa pensa? Cara, vai estar ocupado? Deve ter muita gente ligando. Ah, peraí que eu não posso ficar de fora dessa. Você já ativa outros fatores dentro da tua persuasão, que é a escassez, o social, que está todo mundo querendo aquilo, você vai querer também. Cara, com uma frase ela conseguiu dar um skyrocket na venda desse produto. Então você precisa dar um tempo limite. Legal. Impressionante, Só né? agradecendo aqui, o Renato Braga comprou um selo pra gente aí. Renatão, brigadão. O Renato é host Valeu, Renato. do Pode Brabos, tá certo? A galera aí que quer aprender sobre linguagem corporal, área não verbal, Pode Brabos, tá? Com o Renato Logo Braga. mais a gente vai estar lá, né, Vitor? É isso Eu já aí. recebi o convite, cara. Logo mais a gente vai estar lá. Apenas estamos lá. Tiagão, você falou da terceira, né? A terceira eu vou falar agora. Posso falar? Manda brasa. Isso que eu ia falar. Cara, tranquilo, cara. O tempo é seu. É chamado de lei da inércia, né? O Newton lá falou que os objetos em movimento tendem a ficar em movimento, os objetos parados tendem a ficar parados. Podia muito bem estender para as pessoas em movimento tendem a ficar em movimento, a pessoa parada tende a ficar parada. O que acontece? A pessoa tem um senso normal, natural de consistência. A partir do momento que a pessoa acredita em algo, ou declara algo publicamente, a tendência é que ela siga com isso. Uma outra experiência muito rápida. Num restaurante chamado Gordon Restaurant. Eles tinham um problema numa rede de restaurante, uns chamados de no-show, as pessoas que marcavam e não apareciam, beleza? Então, Vitor, você vai vir aqui no meu restaurante? Tá tudo certo, pode vir para cá, tua mesa tá reservada, você vai chegar a tal hora. Caso você não consiga vir, por favor, avise a gente, tá bom? Beijo, tchau. Era essa a ligação padrão. Mesma coisa da outra experiência. Mudaram uma frase no final, teve uma diminuição extrema assim dos no-show. Vitor, tudo bem? Sua mesa está reservada, tua comida está pronta. Faz o seguinte, caso você não consiga aparecer, você me ligaria? Pausa, espera. Porque a partir do momento que a pessoa verbaliza, claro que eu vou te ligar, Thiago, ali ela já declarou publicamente algo que ela está consistente com isso. Cara, é uma coisa tão boba, às vezes, o negócio da persuasão que você coloca, mas merece, mas modifica muito. Eu vi um comentário do Anderson, merece o Batman, mas modifica muito a tua mensagem, com uma frase. Então, assim, outros pesquisadores fizeram as experiências da consistência e mediram o quanto o ser humano, depois que ele defende ou publica algo, ele continua consistente com aquilo. Chegaram num conjunto residencial, que onde não tinha uma lombada, eles queriam colocar uma lombada e fazer uma abaixo-assinado. Então é o seguinte, Vitor, estou chegando aqui na tua casa, eu faço parte de tal iniciativa. É o seguinte, você quer que o seu filho brinque na rua sossegado. Então, posso colocar essa placa gigante na porta da tua casa? Era uma placa gigante, né? Essa pesquisa chama 1776. 17% apenas das pessoas concordaram em colocar uma placa gigante na porta da casa. Ia tapar a fachada da casa e ia ficar horrível. Beleza. Um outro grupo foi questionado a mesma coisa. Olha, Vitor, temos aqui a nossa iniciativa. Fazer o seguinte, você quer participar? Você pode colocar esse adesivinho bem pequenininho na tua janela ali? Beleza. 100% das pessoas colocaram um adesivo que eu defendo essa causa. Beleza. 3 semanas depois, eles voltaram lá. A mesma coisa. Agora que você já tem esse adesivinho, a gente quer colocar uma placa gigante. 76% das pessoas aceitaram colocar a placa gigante. O que isso traz pra gente? As pessoas que já publicaram, né, disseram de uma ideia que elas defendem, a tendência é que elas continuem defendendo. Então você precisa usar a consistência na sua mensagem. Cara, é por isso até que a gente fala muito, né, no processo de persuasão, principalmente em marketing, de você criar um funil persuasivo, né? Você ir criando ali pequenos sinais aonde a sua audiência possa dar uma positiva, né? Você dê comandos pequenos até você chegar para um CTA, né? Pro Call to Action. Só agradecendo aqui, o JB Bortolato comprou 3 selos para apoiar a live. Brigadão mesmo, Bortolato. A gente teve um selo agora aqui também do Paulo, só não vou ler porque eu acho que é nome mesmo. Eu não vi, irmão, cara. essa não caiu não, cara. De mensagem verbalizada aqui, mas enfim. O Paulo comprou aí um selo pra gente aí, beleza? Valeu. Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que você vê vários contextos, várias situações onde a pessoa, após um tempo de estar ali seguindo determinada doutrina, determinada prática, ou até mesmo em determinado conceito religioso, mesmo depois de evidências contrárias à efetividade daquilo, a pessoa não para de defender a causa, né? Eu vou dar um exemplo aqui porque é a nossa realidade. O exemplo mais prático é a galera que fala de detectar mentira pelo olho. Olhou para a direita, olhou para a esquerda.
Isso já é um discurso muito antigo, só que assim, eu até entendo no começo, há, sei lá, 15 anos atrás, que não existia realmente, não existia muita gente falando contra isso. Então era um conceito que vem ali do Bandler e tal, e a galera sempre falou amém para isso. Eu entendo que, tipo assim, a galera foi falando sim para isso foi saindo em muito livro, em muita matéria de revista, em Light to Me. Só que a partir do momento que você tem ali dos anos dois, não, antes já tinha coisa assim, teve bastante coisa para trás, mas assim, 2010 para frente, você tem Richard Wiseman, Albert Vig batendo pesado e mostrando que isso não funciona, o efeito é ao contrário. Ao invés da galera, a partir de hoje, falar assim, bom, nós temos ali artigos, temos pesquisas sérias que mostram que detectar mentira pelos olhos não funciona. Não, ao contrário, a pessoa já está tão comprometida, ela já fez tantos cursos que ensinou essa parada, ela já comprou tantos livros que falava dessa parada, que é mais fácil para ela fazer o quê? O Vitor é tendencioso quando ele fala para não acreditar nesse negócio. Ele está querendo que eu compre o curso dele. É mais fácil para a pessoa criar uma teoria conspiratória do que aceitar que a técnica que ela defendeu há anos, né, veio defendendo aí, não faça sentido. Agradecendo aí também o Daniel Ziborg, que comprou 2 selos pra gente. Mas manda aí, Tiagão, continua pra gente dar um quarto conceito. Isso dói, né, Vitor? Você acabou de falar, a pessoa ela tende a continuar na mesma crença, mesmo com evidências contrárias. Isso dói. É o famoso velho viés da confirmação. Além de você não ver a evidência que está na tua frente, a tendência é que você ache evidências que não existem daquilo que você já acredita. A consistência é uma porcaria, cara. Se você não tiver ciência dessas coisas, você acaba caindo. Uma outra coisa, o quarto passo rapidinho, a forma que você processa as informações. Então, assim, geralmente quando alguém te propõe alguma coisa, quando alguém te entrega, ela tende a ficar, de forma resumida no cérebro, em blocos. Então, assim, existe a pessoa que é a monotarefa e a multitarefa. Se você me propõe algo que é muito desgastante para mim, tipo assim, Thiago, você vai ter que fazer um jantar pro teu sogro, e ele vai vir com aquela conversa, enchendo o saco, que você não é um bom homem para sua esposa. Cara, eu vou ter que ir até o mercado. Isso! Eu vou ter que ir até o mercado, vou ter que pegar fila, vou ter que embalar as coisas, lavar aquelas coisas, escolher o vinho que o tiozinho gosta. Cara, vai dar um trabalho. A tendência, quando você tem um desgaste, um desgosto com aquela coisa, você armazena essa informação no teu cérebro em multitarefas. Quando você gosta de algo, a tendência é que fica muito mais simples. Cara, meu sogro é muito gente boa, cara. Ele vai vir jantar, vou até o mercado comprar as coisas, volto e faço a comida, a gente arrebenta. A tendência é que todo mundo armazene as informações assim. Qual que é a aplicação prática disso? A partir do momento que você coloca para a pessoa que o que você está propondo é algo muito mais simples, rápido e efetivo, claro, sem utilizar nenhum princípio de manipulação, aquela informação ela vai ser classificada como uma monotarefa. Automaticamente isso facilita que ela aceite a tua ideia. Né? Isso é uma coisa muito básica, mas ela faz parte desse conjunto, né, dessas técnicas de persuasão para a pessoa tomar uma iniciativa rápida. Legal que você usou isso várias vezes hoje. Vitor, rapidinho, cara. Uma coisa, quer ver uma pesquisa super simples? Boa, boa. É natural, não foi manipulação não, gente. É natural. Isso é legal. Isso é legal de você falar depois. A galera pensa que assim, você vai fazer uma estratégia paraverbal e quer ser persuasivo, você vai ter que ficar igual um robô, vai parar, mentalizar. Você acabou de falar que foi um negócio que você nem pensou. Você não, nada. Cara, isso é incrível, Vitor, que assim como as coisas não verbais, você pensa assim, cara, vou me deparar com um curso de influência, cara, quanta coisa. Você começa a automatizar as coisas e você não percebe. E quando você está de uma forma ética com os seus princípios, aquilo sai e funciona muito mais do que você tentar de forma artificial. Ah, peraí que eu vou colocar uma escassez aqui, peraí. Cara, é natural, isso é natural. Perfeito. Ó, deixa eu falar da última... Só agradecer aqui o Ricardo Bueno, que comprou um selo pra gente também. Ricardo, Ricardo é gente boa, teu fã, cara. Teu fã demais, amigo meu. Teu fã, Ricardo cara. Bueno, Ricardão, brigadão aí, cara. E ó, valeu, Ricardo. A Aguiar Coach também comprou um selo. Brigadíssimo, Renata. Pessoal que tá aí apoiando a live, muito obrigado. Que mais, Thiagão? Vamos, esse papo cara, tá show de bola, cara. Vamos lá. A última, eu tenho que ver o tempo aqui. A última coisa, cara, parece uma coisa tão boba, mas é um incentivo adicional. Quantas vezes você já não ouviu essa frase assim, peraí, você vai comprar meu produto? Peraí que você vai ganhar esse aqui também. Cara, aí você pensa que é uma coisa muito boba, né? Resumindo, todas as pesquisas, elas apontaram que aumenta em 35% a chance daquela pessoa que está cambaleando comprar ou não o teu produto, comprar também. E o mais incrível disso é que você não precisa tirar nada do teu bolso para você pôr. Então, vamos supor que você vai vender um estojo bonito com um jogo de facas. Você fala que, gente, eu estou vendendo as facas, olha como uma faca é bonita e tal, e você vai ganhar um estojo personalizado para você. Parece uma coisa tão boba, mas só o fato de você fragmentar a tua mensagem com incentivo a mais,
para aquela pessoa que está hesitando, cambaleando em cima do muro, ela acaba tomando a decisão ao teu favor. Cara, são 5 passos, muito rápido. Eu queria ter mais tempo, porque a gente ia colocar muita coisa. Pedir desculpa. Não, cara, mas esse negócio do bônus é engraçado, né? Que quando eu fui brincando, né? Quando eu fui falar pro meu sogro que eu pedi a filha dele em casamento, eu falei assim, ó, vai ter um bônus, hein? Vai ter vários bônus. Ela vai ter a chance de me ouvir falar bom dia, boa noite. Olha isso. Vai acordar do meu lado, comecei a falar os bônus, assim, mas não era nada. Porque assim, a conversa foi, tá, minha filha vai casar com você em tom de brincadeira, né? E o que ela ganha com isso? Falei, meu, primeiro ela vai casar comigo, já começa aí. Segundo, primeiro bônus, vai ouvir meu bom dia, vai ouvir meu boa noite. Mesma ideia sua, só colocando assim, coisa que já seria normal. Mas são coisas triviais que você ia fazer de qualquer jeito. E você conseguiu fragmentar a tua mensagem e, sendo brincadeira ou não, aquilo lá só ia te considerar muito mais para o teu sogro ter a aceitação de você casar com a filha dele. Ia ficar muito consolidado ali, aquela aceitação dele. Você fragmentou o teu discurso, cara. Ó, agradecendo mais um selo aí do perfil A Linguagem do Corpo.alc. Esse perfil, ele faz os cursos, os melhores cursos, né? Ele tem já, se eu não me engano, ele deve ter curso seu também, ele deve ter feito o curso seu também. Não tenho certeza, cara. Não sei, mas eu sei que ele já fez, já foi aluno meu, já, se eu não me engano, foi aluno do Leucas, do Tamborim. Você vê que o cara tá... Só fera, só fera. Só fera, cara, só fera. Pô, Tiagão, vamos responder uma... Manda. Vamos. Não, eu ia falar uma coisa que assim, é isolada, é muito simples, cara. Então, muitas vezes, assim, nós temos todo mundo, todas as culturas, elas seguem a reciprocidade. A partir do momento que alguém fez alguma coisa para você, a tendência é que você responda o mesmo tipo de comportamento que essa pessoa fez, que você retribua. Isso é inerente para qualquer cultura, beleza? E aí eu quero só falar de uma forma, 2 minutinhos, uma forma muito rápida para as pessoas, quantas oportunidades elas perdem, como todo mundo já perdeu. Vou dar um exemplo. Vitor, você me pede alguma coisa. Tiago, faz uma coisa para mim? Beleza, Vitor, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, fazer tal coisa para você, compilar tudo que eu tenho e te mandar. Eu fiz uma coisa, dispus o meu tempo, fiz uma coisa de coração, óbvio, e aí no dia seguinte você pega e me liga. Tiagão, obrigado, cara, valeu por você fazer aquela coisa. Geralmente, o que as pessoas respondem nessa situação? Geralmente, a resposta mais básica, beleza, tranquilo, show, tamo junto. Tranquilo, obrigado, de nada, né? Porque isso, não custou nada, cara. Pô, imagina, não custou nada, isso aí faz parte do meu trabalho. Cara, nesse exato momento, você acabou de amassar e jogar no lixo uma oportunidade incrível para você ativar esse senso de reciprocidade pro resto da sua vida. Se você conseguir mudar a tua resposta para algo como assim, ô, Tiagão, beleza, muito obrigado. Que isso, Vitor? Eu sei que numa situação igual a essa você faria o mesmo comigo. Imagina. Cara, aquilo lá parece uma coisa tão idiota, gente. É que eu tô tentando não me apegar a todos os... outro pensamento, tipo, pô, pode crer, né? Eu teria feito mesmo. Aí você vai ficar com aquilo o resto da vida, cara. Em curso eu mostro todas as referências e todas as experiências. E outra coisa, isso daí você não vai esquecer a semana que vem, daqui a um mês. Aquilo lá vai estar intrínseco em você e uma hora ou outra que vier aflorado essa, putz, o Thiago me ajudou no passado, eu vou fazer o mesmo por ele. Cara, isso é incrível. No curso eu consigo explanar cada uma dessas fases aí. Beleza, cara, acabei. Não vou mais encher o saco. Agora, assim, uma coisa que a gente sempre conversou, que eu sempre falei, você sempre foi muito cuidadoso com as referências. Até um hábito que eu peguei na Emelco, estudando com você lá, foi justamente o hábito de sempre, tanto que isso até virou meme, né? Metaforando a Wikipédia ambulante. Eu falo um negócio, eu falo um artigo tal, não sei o que lá, né? É um hábito muito bacana. Mas acho que a galera ouvindo aqui, mesmo essa referência, todo mundo já passou por isso, do tipo, putz, cara, o cara me ajudou, o cara não sei o quê. Tá sobrando alguém para eu chamar para esse evento. Puta, vou chamar o cara. Dentre várias pessoas. Pronto, cabeça, exatamente. Ô, Thiagão, vamos responder umas perguntinhas aqui. A gente tem 10 minutos aqui, se eu não me engano, antes do Instagram quitar, gente. Beleza. Bom, primeira pergunta da Carita Souza 2021. Ela diz o seguinte: a postura pode influenciar na persuasão? Caramba, ótima pergunta, mas a resposta assim, é bem categórica, né? Se você quiser dar aquela resposta miojo, né, pronta em 2 minutos... Não, manda bala. Vai correr a MCAD e vai falar o básico do básico. Agora, se quiser ser mais complexo, você vai falar que a MCAD sofreu um processo grande de crítica aí, voltou, mudou o nome do negócio, chamou de Postural Feedback, aboliu o Power Pose, enfim. Eu acho que a gente pode dizer que mal não faz, né? Trabalhar muito mal bem não faz. Mas outra coisa, Vitor, tem que falar. Cara, P-Hacking, ela foi pega, né? A gente tem que falar por responsabilidade da nossa área. Ela foi pega
p-hacking, é você modificar manualmente o resultado do estudo, no caso, essa coisa hormonal. Então, cara, eu estou falando por mim, eu não quero nem jogar essa responsabilidade pro Vitor, não sei qual é a opinião dele. Já falei com o Tamborim sobre isso, falei com o Já? Diego, Então, posso falar? Tanto que ela mudou tudo, né? Virou tipo um negócio assim. Sim, sim. Bom, vai lá. Um abraço. Não, o que eu ia falar é o seguinte, gente, sabe o que acontece quando você fica lá por 3, 4 minutos em posições de alto poder? Nada ou quase nada, porque o placebo também faz efeito. Uhum. Eu conversei com o Leucas outro dia, ele falou que ele tentou fazer isso e ele se sentiu pior ainda, ele ficou constrangido de ele ficar antes da reunião, numa posição assim, assado. Cara, o tiro pode sair pela culatra. Fujam disso. Sim, sim. Como eu falo pra galera, né? A gente tem que conhecer as estratégias, as ferramentas, na medida do possível, procurar as referências. Esse da Power Pose, ele tem ali a sua validade, não da Power Pose, né? No seguinte sentido de contexto cultural. Vai sair uma foto de evento. Então eu prefiro sempre estar numa postura de superioridade para quando a foto sair, ela telegrafar uma imagem de superioridade. Não que eu esteja me sentindo assim por conta da postura. Mas imagina, isso aqui vai ser filmado, vai ser fotografado, a galera que está de fora vai me olhar. No meu biológico, no meu endócrino, não existe a garantia de que isso vai ter alteração alguma, né? Mas para quem vai ver, de repente, na foto, tá lá o Vitor falando e tal. Ou, né, versus o Vitor que estaria geralmente assim. Boa. Então eu costumo falar assim, cara, mal não faz, né? Só tem que tomar cuidado com o que você está querendo com a postura, né? Virar o super-homem não vai virar mesmo. Uma curiosidade, Tiagão, essa postura, essa power pose, essa piada eu faço com todo mundo quando a gente fala desse assunto, não tem jeito. Mas da power pose, a Amy Cuddy fala, quando ela vai dar um exemplo da power pose, ela coloca 2 super-heróis. A Mulher Maravilha e... O super-homem? Super-homem. Por que ela não coloca o Batman, cara? Você sabe? Não entendo do super-herói, cara. Isso é com não você. Precisa demonstrar que ele é superior. Nossa, você falou um ponto incrível, cara. Isso daí é o one-on-one da teoria, da psicologia da confiança. Aquele que é realmente confiante com aquilo, ele não precisa demonstrar para o outro que ele é confiante. Os outros vão ver com os próprios olhos. Muito pelo contrário, aquela pessoa que não é, ela tende a projetar coisas de confiança para fingir essa percepção do outro. Quem realmente é confiante não precisa mostrar. Tô contigo. Cara, um cara que eu gosto de fazer, é um parênteses gigantesco, vou fechar ele já também, mas um cara que eu gosto muito de ver os jogos antigos é o Michael Jordan, né? O Michael Jordan. Nossa, fãzaço. Cara, você não vê ele pagando de fodão em nenhum jogo. Ele é o cara que, tipo assim, ele tá lá quieto no banco, aí ele levanta, bate no peito e entra. Faz isso aqui só. Acabou. Cara, você desacredita de o cara faz. Fala, mano, da onde veio esse cara? Quer pega o Kelly Slater. Kelly Slater, outro exemplo. Então, enfim, mas vamos lá. Essa pergunta a gente já respondeu. Tá. Pô, essa daí eu vou jogar para você, hein? Andréia VX, a pergunta é a seguinte. Então, aquele negócio de olhar nos olhos, aquele negócio dos olhos, de olhar para cima ou para baixo, não significa nada? E aí, Tiagão? Vou dar uma resposta bem curta. Acho que eu sou muito redundante nisso, mas você imagina que assim, a premissa de tal PNL aí é que você olha para um lado, você lembra, se você lembrar, é verdade, aconteceu. Se você olha para o outro lado, você está criando. Se você está criando, você está inventando, é mentira. Então tá, Andréia, né? Andréia, vamos supor que você acabou de me fazer uma pergunta. Tiago, como é que foi o seu fim de semana? Andréia, eu fui lá pro litoral, peguei altas ondas, catei um tubo, encontrei o Kelly Slater, saí com a Gisele Bündchen, beleza. Na outra live que a gente fizer aqui com o Vitor, você vai me questionar, Tiago, você lembra daquela ocasião? Eu menti para você. O que eu vou ter que fazer para sustentar essa mentira? Eu vou ter que lembrar daquilo que eu te contei, utilizando o tal do lado da lembrança. Então, eu não estou criando uma história nova. Perfeito. Porque eu preciso... Então, esse negócio de pegar a direção do olhar... Eu vejo uma reputação tão boa, porque você acabou de mostrar o erro no próprio sistema. Então, cara, eu vou ter que lembrar da história que eu contei, sendo verdade ou mentira, entendeu? Cara, isso aí, assim, a gente tá cansado de falar, né, Vitor? A gente se depara com isso todo dia. Essa sua explicação é muito boa, porque, assim, a minha sempre é óbvia. Eu falo, não existe base blá, né? A minha é óbvia. Mas a sua é muito boa, porque você acabou de mostrar uma falha no sistema, né? Boa. O máximo que eu já... porque, tipo assim, agora ele vai olhar pro lado da lembrança. Então quer dizer que a história é verdadeira. Não, ele tá lembrando da mentira que ele contou. Tipo, isso. Boa. Não tô criando uma mentira nova. O que eu falo sempre, assim, tentando adentrar um pouco mais o ponto, é que não é só as áreas da memória que atuam durante a mentira.
as áreas da ética, do julgamento moral também, né? Não só a memória, porque a galera esquece de outras áreas do cérebro que também provocam movimentos sacádicos dos olhos. Mas vamos bom, essa daí está mais do que respondida. Vamos lá, então. Ok. Pergunta do Fred Costa, Fred G. Costa. Como se proteger de pessoas mal intencionadas que usam da persuasão? E aí, Tiagão? Ok. Cara, o próprio Cialdini, né? Eu até indico para vocês, é a mesma coisa que a linguagem das emoções do Paul Ekman, tem um livro que chama Influence, que é do Cialdini. Em todos os capítulos que ele fala, ele coloca são 3 fatores. A característica do evento persuasivo, por exemplo, o que é a reciprocidade, o que ativa a reciprocidade, né? E a parte melhor, que é o que potencializa a reciprocidade naquela ocasião. E no mesmo tempo, ele coloca como se livrar disso, como identificar isso. Então, se você pegar um exemplo muito básico, vamos supor que assim, cara, eu tenho os meus funcionários aqui da empresa. E aí, esse funcionário, eu tenho uma ótima relação com ele, né? Ele me pede tudo, eu faço tudo para ele, beleza, tudo aqui dentro do trabalho. Lá fora, ele pediu para eu defender ele numa causa que eu sei que ele está errado. O que acontece? Quando você nota que você está a dever com esse cara, porque esse cara te ajuda muito no teu trabalho, mas quando você percebe que foi descontextualizado o fator reciprocidade, ele me ajuda muito no meu trabalho, é um excelente funcionário aqui dentro da empresa. Lá fora, ele está me pedindo uma coisa muito surreal, posso me ferrar por perjúrio, etc. Quando você consegue contextualizar cada um desses fatores de influência e persuasão, você consegue diferenciar aquele que está usando uma má intenção, que seria o manipulador, do que um agente persuasivo com responsabilidade. Então, assim, todas as técnicas, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue tomar uma decisão não tão imediata via heurística, não tão rápida, automática, e sim uma decisão pela lógica. Tá? Não tem uma resposta assim para cada um deles agora em pouco tempo, mas a partir do momento que você conhece. E outra coisa, leiam esse livro. Tem que ser a Bíblia assim, de quem quer aprender persuasão. Influência. Até um parênteses aqui sobre você conhecer para poder subverter, eu falo sobre esgrima, né? Existem várias guardas, várias posturas, vários estilos. Você tem 3 escolas fortes, que é a alemã, a italiana e a portuguesa. Vamos colocar essas 3 aí, são 3 escolas bem fortes. Eu luto alemão porque eu sou muito alto, então me favorece lutar com as pessoas por conta da altura. Você é alto mesmo. Agora, eu treino italiano também, porque a maioria das pessoas que eu enfrento não tem minha altura. Então, o que elas vão fazer? Eu preciso saber qual é a estratégia delas, que tipo de guarda que elas vão usar, coberta, calha, para eu poder evadir da estratégia delas e conseguir golpear. Então, vale a pena sempre conhecer para conseguir subverter, né? Pô, Sun Tzu, cara, conheça você mesmo e teu inimigo. Perfeito. E você não vai perder nenhuma batalha. Você vai ganhar em todas as vezes. Ó, Fernanda, chama Influence. Robert Cialdini. O Influence, ele não tem versão em português, né? Tem uma versão anterior que chama As Armas da Persuasão, mas ele é 1/3 do livro original. Não, aí não vai Tentem pegar o inglês, cara, porque o inglês tem todas essas partes que eu te falei. Tanto a aplicação prática, a defesa e assim por diante. Perfeito. Ó, para fechar então, eu sei que você já falou bastante, mas só para fazer um sumáriozão aqui de tudo que foi falado, pergunta também do Fred Costa. Quais, então, são as 5 principais ferramentas para ser persuasivo, né? Como você falou na live aí hoje. Tá, mas Fred, são 5 principais passos que você precisa ter quando você quer que as pessoas tomem ações imediatas. Primeira coisa... Isso, não é só para a pessoa, tem várias coisas. Tem a forma de você fazer com que a pessoa siga com o que você está falando, fazer com que a pessoa tome a ação imediata, pedir desculpa da forma exata e assim por diante. Para esse critério que a gente falou agora, a primeira coisa, você tem que limitar as opções. Diminua as opções para a pessoa não congelar. Segunda coisa, não pode ficar de fora, precisa ter uma deadline, um prazo de começo, meio e fim. A pessoa vai ter só até aquela data para tomar aquela ação. Outra coisa, lei da inércia. Você quer que a pessoa dê um passão, faça ela dar um passinho na direção que você quer. É só isso. Vitor, a gente tem 5 minutinhos, eu não vou nem falar, eu ia me estender aqui. Mas o importante é que você faça com que a pessoa dê um passinho na direção do passão que você quer. Use a consistência. Outra coisa, a forma que a pessoa processa a informação. Coloque para ela de uma forma simples e rápida. Se você estender muitos passos, muitas tarefas, a informação ela vai ficar muito mais desapegada da tomada de ação. E a outra coisa que não pode ficar de fora é o incentivo adicional. Além disso, você vai ganhar isso. Basicamente é isso. Cara, lembrando, pessoal, antes da gente passar para as considerações finais, clicou na setinha aqui no canto superior esquerdo, tá vendo meu nome aqui metaforando?
Clicou na setinha aqui, já aparece o perfil do Thiago, você já consegue Boa, seguir o Thiago gente. sem sair da live. Então já faz Valeu, isso agora, Vitor. antes da live acabar. Tiagão, cara, primeiramente te agradecer mais uma vez por ter participado. Queria aqui então pedir suas considerações finais. Curso, palestra, agenda. Fala aí, cara, manda brasa. Gente, então, para quem não me conhece ainda, eu tô na área, eu sou já velho, tô na área há bastante tempo, assim como o Vitor, cara. Foi uma honra que ele me chamar, a gente estava querendo fazer algo. Eu tinha outros contratos, outras empresas, mas ele já me chama faz tempo e graças a Deus eu tô aqui, pretendo voltar em breve. Muito obrigado, Vitor. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho um instituto que chama Instituto Invep. A minha página está aí, como o Vitor falou. O próximo curso agora é de mentiras. O nome fantasia do curso é Mentiras sobre a Mentira, onde a gente vai abordar tudo que te faz errar, o mito, essas coisas, e colocar o que realmente funciona. E em junho vai ter o curso chamado de Influciência, que é o que a gente falou hoje. Eu dei o nome de Influciência, que é influência consciência. São técnicas de negociação e persuasão. Então, eu quero agradecer, eu não vi o comentário de todo mundo, o Dionísio, a Andrelise, a Pati, Ricardo Bueno, todos vocês que prestigiaram aí, todos eles conhecem o teu trabalho, Vitor, te admiro, então, cara, obrigado, só tenho a agradecer mesmo. Valeu mesmo. Agradeço todo mundo que participou. Obrigadão mesmo, Tiagão. Espero que você retorne em breve mesmo. Amém, cara. Pessoal, semana que vem a gente tem mais uma live. Essa aqui fica salva. É isso aí, galera. Boa noite, bom feriado para todo mundo. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Boa noite. Bom feriado. Valeu. Falou, Vitor.